Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E eu estou aqui novamente com Emerson Wesley Dias, trazendo o quadro Momento o Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela participação, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, hoje aí um dia bacana, tá? Um dia aí de muitas novidades em todos os setores. Vamos conversar sobre o quê? Renato, eu vou falar sobre instrumentos de assessment, o que são e para que servem. Olha, eu tô dizendo, dia de novidade, assessment. Do que se trata exatamente esta palavra, Emerson? Bom, essa palavra tem origem no inglês, né? Que significa do verbo to assess, que é avaliar, né? Estimar. Certo. O que é um assessment? É um instrumento de avaliação, né? Nada mais do que isso, ou diagnóstico, se você quiser falar, né? Tá. O pessoal gosta dessas nomenclaturas em inglês, né? Então as empresas usam muito um assessment. Mas é isso, é um diagnóstico, é um instrumento para você fazer uma avaliação. E que tipo de avaliação? Olha, você tem várias, né? Você tem, por exemplo, avaliação vocacional. Você aplica no jovem para descobrir nele interesses, né? Motivações, aptidões que ele tenha para você ajudá-lo na sua escolha profissional. Isso é um tipo de assessment. Tá. Você pode fazer, por exemplo, um assessment para entender o tipo psicológico da pessoa, né? Tem uma teoria por detrás daquilo e você vai entender se a pessoa é mais extrovertida, mais introvertida, se ela pensa mais, se ela toma decisões mais com base em harmonia ou mais com base na lógica, se ela é mais planejada ou ela é mais metódica, mais flexível. Então você faz com um assessment para avaliar isso. E até um assessment de inteligência emocional, para você avaliar se aquela pessoa está em que nível, né, de inteligência emocional, que é um fator muito importante dentro das organizações. E por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque às vezes as pessoas perguntam, né? A empresa, antes de fazer durante o processo de admissão, a empresa mandou fazer um assessment num lugar lá, enfim, com um profissional, com uma empresa. E as pessoas ficam um pouco receosas em relação a isso, né? E muitas vezes as pessoas não falam a verdade, elas não revelam exatamente como elas são, as suas preferências. Então, porque elas tentam manipular as informações? Tentam manipular as informações porque tem medo do resultado que vai sair, achando que o instrumento em si só vai reprovar a pessoa, né? Então, mais ou menos, ela se prepara para responder aquilo que ela acha que a empresa gostaria de ouvir. E às vezes não é nada disso. Não é nada disso, não é nada disso, porque você não vai... Eu pelo menos não conheço, né, pessoas que reprovem as pessoas num processo de admissão porque a pessoa não tenha passado no assessment. Aliás, essa palavra nem existe, passar no assessment. O assessment faz uma avaliação, um diagnóstico. E diz, olha, o Renato é assim, assim, assado, tem esses interesses, essas motivações. Aí ele vai se encaixar dentro dessa característica de trabalho. Se faz sentido esse perfil dentro daquela vaga. E é um erro você querer meio que fraudar as suas respostas, porque ele vai dar um resultado completamente diferente do que você é, na verdade, e às vezes ele vai até te fazer adiantar num processo de admissão para uma vaga que não é sua cara, por exemplo. Aí vai ficar lá pouco tempo, vai ficar chateado, né? E a sua performance não vai ser a verdadeira, porque vão perceber que você não era aquela pessoa que foi avaliada, né? Sim. Então o assessment nada mais é isso. E eu sempre falo o seguinte, eu vim na minha carreira da área financeira, né? Então a gente, quando vai comprar uma empresa, você faz um balanço daquela empresa, para você saber os números. Se tem patrimônio, não tem patrimônio, tem dívida, não tem dívida. Então o assessment é mais ou menos isso. Você faz lá um balanço da pessoa para saber como é que a pessoa é. E aí você consegue colocar a pessoa num lugar ou no outro lugar, dependendo do que você está buscando. E até muito importante, você consegue ajudar a pessoa a descobrir alguns pontos cegos que ela mesma não percebe que ela tem. Então é um grande instrumento. É um mapa, um mapeamento ali. É um mapeamento que ajuda muito. Então não tem que ter medo de fazer assessment, pelo contrário, é uma coisa muito boa, porque você mesmo, tendo os resultados nas suas mãos, você vai poder melhorar, né? Até você mesmo como indivíduo, como pessoa, e alcançar resultados até melhores, mais satisfatórios, porque você simplesmente se mediu. Tá certo, olha, é uma bela dica, inclusive para as pessoas entenderem como é que funciona o tal do assessment. Bom, Emerson, fechando aqui, tem alguma frase? Eu gosto de uma frase, né, que diz o seguinte: quem não mede, não gerencia. Certo. E só se melhora o que se mede. Tá certo, fazendo essas análises, essas
avaliações. Exatamente. Tá certo, Emerson? Deixa os seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais tem o canal do YouTube O Inédito Viável, inscreva-se, e a fanpage no Facebook, só dá uma curtida lá no Inédito Viável. Tá certo, Emerson? Então te aguardo aqui na próxima edição do Momento O Inédito Viável.